Olá, estamos de volta com o programa Divinista. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Você que está com a gente desde o comecinho do programa, um abraço gostoso. Para você que está chegando agora também, um abraço gostoso. Não vai ficar sem abraço porque chegou agora, né, Vinícius? Não, domingo, eu sei que o nosso horário é ingrato, eu sei. Domingo é hora de ficar na cama, mas dá para você ficar na cama escutando o programa, numa boa, tudo legal, né? Então você que está chegando agora, fica sabendo o seguinte, programa Divinista, a gente presenteia o nosso ouvinte com muito carinho. A Cristina pega a sua mensagem, a Marina e a Sônia pegam lá a planilha com a Cristina, vão no correio e colocam esse livro aqui gratuitamente para você, Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. E a gente está vendo uma parte, né, de um capítulo que ele está aqui na página 37, Síntese da Sabedoria Apocalíptica, que tem ali todos a simbologia, os cavalos, os cavaleiros, tal, que a gente falou na primeira parte do programa. Ô, Lenira, como é que eu faço para ganhar o livro? Manda um WhatsApp para 99608-4846, código de área 11, com seu endereço bonitinho, com o CEP, tudo certinho. O telefone a gente vai ter, porque você vai mandar o WhatsApp, né? Porque se der algum problema, a gente te manda o WhatsApp de volta, tal. E aí você recebe aí na sua casa, lê, fica bonitinho. Aí, como eu falei no primeiro programa, no primeiro bloco, mas e se eu quiser de forma mais fácil? Tem muito mais fácil, né? Também. Mas mais fácil que mandar também um WhatsApp não tem, né? Você manda o WhatsApp e recebe o livro. Não tem muito mais fácil que isso, mas tudo bem. No portal Conhecer para Transformar, você vai lá em Obras Disponíveis, passa lá, lê um texto, ou passa o texto, e você vai encontrar Evangelho Eterno para baixar em PDF. Ah, mas eu quero mais fácil, não quero entrar lá no site, não. Então é o seguinte, TikTok, Instagram, Facebook, Informes Divinos. Então, quando você entrar lá, vai na bio, lá já tem. Você baixa o Evangelho Eterno. Oh, mas eu tenho um amigo que tá lá na Inglaterra. Tem em inglês, manda. Mas eu tenho um que mora na Argentina. Nossos irmãos também precisam do Evangelho Eterno. Manda para ele em espanhol, né? Puxa, eu queria tanto ver o programa de novo daqui uma semana. Eu não vou pôr essa semana. A gente está colocando no YouTube Informes Divinos. E também no podcast, né? Programa Divinista, a gente vai colocar também. Você pode ouvir de novo, tá bom? E o nosso tema de hoje é Transição Planetária, o segundo episódio. No primeiro episódio, o Vinícius fez um histórico de como a gente chegou até o planeta, fez um histórico doutrinário e tal, que a gente vai colocar no podcast. E na segunda, agora no primeiro bloco, ele estava falando dos sinais apocalípticos, né? Guerras, um monte de guerras. Puxa, mas isso sempre teve, não, na intensidade, né, Vinícius, que a gente está tendo agora, em pandemias, terremotos, essas coisas que estão acontecendo. E ele terminou o primeiro bloco com algumas falas de Jesus. Você quer tomar uma ou duas e depois falar o que o Polidoro comentou no Evangelho? Esse comentário dele é no Evangelho Eterno? Não, é no Novo Testamento, né? Uhum. Novo Testamento dos Espíritos, né? Então, só para retomar, né, o sermão profético de Jesus, ele diz assim, né? E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai que não vos espanteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará gente contra gente e reino contra reino. E haverá fomes e pestilências e terremotos em diversos lugares. Mas todas essas coisas são somente princípio das dores. Porque haverá, então, uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, só para a gente ter uma ideia assim, né, da cronologia, mas sem se apegar a datas, é claro, né? Porque a data específica não é importante. O importante é, digamos assim, a escala de tempo, né, que nós temos. No Novo Testamento dos Espíritas, no item 201, o mestre vai comentar, né, o sermão profético, e ele diz assim: Jesus sabia que a excelsa doutrina seria corrompida e que seria necessário restaurá-la nas bases do Pentecoste.
e proferiu o sermão profético sobre o fim do ciclo e as terríveis comoções. Tudo isso até o ano de 2050, que é o tempo de começar a nova era. Então a gente sabe que todas essas comoções, né, que Jesus fala, mas principalmente, né, o dilúvio de fogo, né, que é o grande marco, né, que eu imagino que é isso que Jesus se refere quando ele diz, então, que todas essas guerras, fomes, ainda são só os princípios das dores, e aí haverá uma tribulação tão grande, né? Eu imagino que ele esteja se referindo aos eventos relacionados ao dilúvio de fogo, né? E tudo isso deve ocorrer mais ou menos até o ano 2050. Então, a gente já sabe que essas próximas décadas elas são muito preciosas para nós, né? Então, gente, tem uma coisa interessante, que depois tem ele fala também do novo ciclo, a gente retoma isso. Quando ele fala assim, Jesus sabia. Uai, então estava predestinado que isso fosse acontecer, né? Então, não é bem assim. Jesus sabia da grande possibilidade disso acontecer. Por quê? Pelo histórico da humanidade, né? Então, porque se fosse um decreto, vai haver a corrupção, eles vão perseguir os 10 mandamentos, os dons mediúnicos, eles não vão falar dos 10 mandamentos, eles vão corromper os 10 mandamentos. Nós fizemos um programa aqui, onde a gente comparou os 10 mandamentos que estão na Bíblia, os que estão na igreja, e o que o Polidoro restaurou. E eles estão totalmente corrompidos. Nem o que está na Bíblia está na igreja, né? Então, é complicado. Então, poderia ter sido outro caminho. Mas, pelo histórico, o Milton fala pelos algoritmos, né? Pelos algoritmos do planeta, porque cada grande mestre que veio aqui, cada grande mestre, nós corrompemos. Veio Cris, a gente corrompeu, veio Rama, a gente corrompeu, veio Hermes, a gente corrompeu. Nenhum grande mestre que veio, que trouxe as verdades divinas, sua doutrina ficou intacta. Então, era uma possibilidade. Então, e essa possibilidade aconteceu, né? Então, é aquilo que eu falo sempre. Menininho está correndo lá em volta da piscina, descalço, com o pé molhado no chão molhado. A mãe fala, fulano, você vai cair. Fulano, você vai cair. A mãe estava decretando que ele ia cair? Não. Ele cai. 99,99% cai, né? Porque escorrega. Então, são possibilidades de acordo com o histórico. Mas ele fala nesse texto sobre uma era que vai vir depois. Sim. Mas antes disso, né? A gente ainda vai ter um longo caminho, digamos assim, né? Até chegar aquele um novo céu e uma nova terra, né? Por exemplo, no folheto Sinais dos Últimos Tempos, o mestre ele vai dizer assim, que as consequências do dilúvio de fogo durarão todo o curso do 3º milênio, né? Ou seja, a gente está no 3º milênio. Então, as consequências vão durar o milênio inteiro, né? Até o ano 3000, que é quando é o último ano desse milênio. Suas terríveis consequências irão passando aos poucos. E somente depois do ano de 2400 é que o pior passará. Vejam, ele diz que o pior passará em 2400, mas vai restar leucemias, cânceres expostos, teratologias por muitos e muitos anos. Só que é claro, né? Tudo isso tem uma função, né? Digamos assim. Claro, fora espiar os nossos erros do passado, né? Enquanto humanidade e enquanto espírito individualmente, também tem uma função de criar condições morais melhores, né? Então o mestre coloca assim: espiritualmente, entretanto, as coisas mudarão muito, facilitando mudanças radicais de ordem sociopolítica e econômicas. A humanidade cuidará de ser crística, e não apenas cristã, de ser essencial e não apenas formal. A máscara dos formulismos cairá. Olha que interessante, né? A gente pode falar assim, escuta, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu nasci agora. Eu tenho 40 anos, 30 anos, 25, 35, 16. Aí
Vinícius, a importância do conhecimento doutrinário, a importância da reencarnação, né? Sim. De saber da reencarnação, porque assim, vamos supor que eu seja, eu estou lá com meus 16, 17, 18 anos, e eu meto o pé pelas mãos. E eu faço de tudo que eu posso para estragar minha saúde. E continuo lá, com meus 25, né, 26 anos, e não durmo, e não como, e isso, e aí fumo isso, e bebo isso, e aquilo outro, e não faço exercício, tal, como só porcaria, não sei o quê. Quando eu tiver com os meus 50, eu assumo no corpo tudo aquilo que eu fiz antes, né? Então, aí a importância da reencarnação. Nós não nascemos hoje, nesse século. Nós estamos reencarnados nesse século, mas com um histórico de reencarnação a se perder nos milênios, né? Então, a humanidade somos nós. Não existe assim, eles erraram e nós estamos colhendo os frutos. A humanidade somos nós, né? Então, somos nós que lá atrás não aceitamos Jesus, não é Jesus, né? Somos nós lá atrás que quase matamos o Kardec. Somos nós lá atrás que matamos o Krishna, né? E assim por diante. Então, é o nosso histórico. Então, são as consequências. Nós éramos... eu era jovenzinho. Era jovenzinho, mas tinha os grandes mestres que avisavam das coisas e tudo mais. Então, as coisas vão mudar como tem que mudar. Então, agora é hora da gente fazer ginástica, né? Aí a gente, como idoso, vai fazer ginástica e toma vitamina e cuida. Às vezes dá para consertar, às vezes não dá para consertar. Mas aí, como é que você quer continuar? Então, né, o plano, o mestre vai comentar a seguir, né, que o plano geral é esse, né, aqueles que conseguirem permanecer no planeta, né, que já é uma grande coisa, né, merecer permanecer no planeta depois da transição planetária, mas mesmo quem merecer permanecer vai encontrar um cenário geral difícil, né, digamos assim, com a consequência desse evento atômico do dilúvio de fogo durando aí todo o curso do terceiro milênio. Mas o mestre também diz assim, lembramos a quem possa entender que o plano geral é para todos, porém o particular estará ao dispor da melhor boa vontade de cada um. Dentro do plano geral é que cada um terá oportunidade de se revelar mais realizador e triunfante, porque as verdadeiras testemunhas da verdade são aquelas que dão provas individuais de selo, como bem afirma o capítulo final do Apocalipse. Mas aí as coisas vão melhorar um pouquinho, né, gente? Não é pra gente desanimar. Depois a coisa fica boa, porque aí a gente já entra na nova era e tem uma simbologia para isso também, né? Sim, no Apocalipse está... aparece como um novo céu e uma nova terra, né? E só para a gente ter uma ideia, né, de como vai ser essa nova fase, digamos assim, da humanidade, o mestre diz assim, né? Tudo virá a estar em condições sociais muito superiores, com os Estados Unidos da Terra em pleno funcionamento. As barreiras representadas pelos conceitos e preconceitos de cor, raça, credo e outras desumanidades desaparecidas de tudo. Porque o dilúvio de fogo, vindo pelos homens, fará os herdeiros da terra pensarem com elevadíssima ponderação. A revelação aumentará intensivamente e trará a humanidade informada de tudo, porque cada casa será um cenáculo da verdade, do amor e da virtude. Vinícius, como é que aparece essa simbologia no Apocalipse lá dessa era boa que vai chegar e tal? Você trouxe aí alguma dessas frases? Ele aparece que a gente vai anotando tudo, depois a gente vê o que dá para falar, tá, gente? Porque a gente vai fazendo aqui, né, Pedro? A gente vai correndo atrás do tempo. Ele aparece como um novo céu e uma nova terra, né? No capítulo 21 do Apocalipse. Daí ele diz, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, né? Então essa nova era que vai dar início à segunda meia-idade evolutiva do planeta é simbolizada dessa forma, né, no Apocalipse. Então, veja bem, quando eles falam assim, a Jerusalém Celestial, etc., não é uma coisa
né, não é uma cidade que está sendo feita, né, gente? Essa era em que a gente vai, se bem que também Jerusalém Celestial também tem uma simbologia mais para frente, bem mais para frente. Mas esse novo céu, nova terra, já é uma época em que essas dores já vão ter passado e tudo mais. E aí, como é que a gente continua o nosso programa? Conta para mim. E a partir daí, o mestre diz assim, né? Com o caminho do Senhor reposto no lugar, teremos um ciclo mais longo, até o ano de 6.000, quando haverá uma nova, porém menos violenta comoção, para depois entrar em outra nova era, e assim por diante, até que a Terra seja aquela Jerusalém eterna prevista no Apocalipse. Então, é claro, vai ter essa primeira migração planetária, nessa primeira separação que vai ser a mais contundente, né? Mas outras ocorrerão, né, ao longo da nossa história no futuro, até que a humanidade chegue ao estado dessa Jerusalém que desce do céu, né, como está no capítulo 21 do Apocalipse, em que é dito assim: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Que representa já o planeta muito próximo já do grau crístico, né? Que já é o final da segunda meia-idade evolutiva, né? Então, embora um novo céu, uma nova terra, Jerusalém celestial, sejam bem próximas textualmente no Apocalipse, elas são muito distantes, né, cronologicamente. Uma é o início da segunda meia-idade evolutiva e a outra já é o final, né? Já é a culminação evolutiva do próprio planeta. Né? A reintegração do planeta e da humanidade. Sim. É interessante que nesse texto ele fala alguma coisa de... se eu me lembro, ele fala assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Senhor. Então são símbolos que são, às vezes é importante a gente saber, porque, por exemplo, não sei se você quer comentar isso, esse trecho ou não, senão eu comento aqui. Pode falar. Então, então tem uma hora que ele fala lá, eu sou o Alfa e Ômega, né, Jesus falando, e bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque, né, ele fala da árvore da vida. Suas vestes espirituais, né? É o perispírito. Lavar as vestes significa purificar o perispírito das manchas kármicas, né? E o sangue de Jesus não é o sangue dele, é o exemplo de vida dele, né? É o evangelho que ele trouxe, que é vivido, os 10 mandamentos e tudo mais. E por isso que também ele fala: depois de tudo isso, os frutos da árvore da vida serão saborosos, porque a árvore da vida também significa o conhecimento, né? A iniciação e etc. Mas vale a pena a gente ainda comentar mais alguma coisa sobre essa fase que a gente está passando. Eu tinha trazido um texto aqui que eu estou procurando aqui onde ele está, mas depois, se eu procurar, eu falo para vocês. E aí você fala assim: mas onde que está tudo isso? Está no capítulo 21 do Apocalipse, né? É o capítulo 21 do Apocalipse, está lá essas informações. Mas vamos falar um pouquinho dessa simbologia da árvore da vida, para quando a gente for lá no Apocalipse, a gente entender direitinho mais ou menos o que é essa coisa da árvore da vida, o sangue de Jesus, etc., Vinícius. Sim. Isso está tudo no capítulo 22, né, do Apocalipse, em que Jesus vai falar, né, ao João Evangelista, né, exatamente sobre o período que a gente está passando hoje, né? E o texto é bonito, né? Ele diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, e comigo está a recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. E aí é como a gente sabe que é Jesus, né? Porque ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. E ele diz: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então Jesus é muito sintético, né? Ele fala sobre o momento atual, né? Que nós vamos receber, né? Como Jesus diz aqui, segundo a nossa obra, né?
E aí ele diz que bem-aventurados são aqueles que seguem o seu exemplo, né? Ou seja, lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Pois tentando viver, né, imitar o exemplo de Jesus, a gente vai purificando o nosso perispírito, né? E assim vamos tendo direito à árvore da vida, né, ou à iniciação, o conhecimento doutrinário. E claro, conforme a gente vai concatenando, né, conhecendo a verdade e praticando o bem, né, a gente vai se aproximando, né, dessa cidade que é descrita no capítulo 21 do Apocalipse, que é a Jerusalém eterna, que representa o grau crístico, né, ou a nossa sagrada finalidade, né? Legal, então só lembrando isso, são simbologias muito importantes da gente saber, não porque o símbolo é importante, mas para a gente poder entender o que a gente está falando, né? Vinícius, algum recadinho final que você gostaria de falar? Fique super à vontade. Eu ressaltaria que essas próximas décadas que a gente tem adiante de nós, elas são muito preciosas, né? Que a população espiritual do nosso planeta, ela tem 2 caminhos daqui para diante, né? E nenhum deles vai ser fácil, né? A partir do ano de 2050, mais ou menos, né? 2/3 vai migrar para planetas ainda muito primitivos, né, em termos evolutivos, com uma vida muito difícil, rudimentar. E o 1/3 que merecer ficar no planeta, ainda assim vai ter diante de si um milênio inteiro de tribulações, de comoções, de sofrimento decorrentes, né, desse evento atômico que é chamado de dilúvio de fogo, né? Então, que eu desejo que todos nós possamos aproveitar, né, essas 2 décadas ou um pouco mais que temos adiante de nós, para que a gente possa nos esforçar cada vez mais para seguir esse conselho de Jesus, né? Procurar conhecer a verdade, principalmente nos esforçarmos para viver, né? Para imitar o seu exemplo na nossa vida prática. Exatamente. Brigadão, Vinícius. Eu gosto sempre de terminar com uma esperança aí para a gente. Tem um trecho na Bíblia dos Espíritas, no item 87, que fala assim: em Deus não há favores nem desafores para filho algum. Todos partem do mesmo modo, tendo em potencial as qualidades que os farão um dia brilhar muito mais do que brilha qualquer sol material. Olha que lindo. A questão é reconhecer a lei do progresso e, reconhecendo-a, fazer tudo para atingir a sagrada finalidade, o grau crístico. Então não importa quantos tropeções a gente vai dar. Um dia todos nós, aqui ou em outro planeta, nós vamos brilhar mais, espiritualmente mais que qualquer sol material, tá bom? Então, o programinha foi meio durinho, foi, mas o recado é de esperança, né? O recado é de maravilhas que a gente vai colher. E agora a gente vai para o nosso prática de vida. É agora que a gente convida você a fazer essa oração com a gente, pedindo por todos os que sofrem. Peça por você aquilo que você precisa em termos de saúde, de ajuda material, ajuda espiritual, emocional. Mas peça por todos aqueles que sofrem, que choram desesperados, que eles sejam fartos aí de esperança, fartos de amor, de bendição divina, enquanto a gente faz a primeira oração, Pedro. Oração dos Apóstolos. Sagrado princípio, Deus ou Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo filho teu, depositário de tuas virtudes divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total, devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne. De ti aguardo a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida
e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estivestes subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a tua presença e o teu auxílio, não segundo minha vontade, porém, como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça. Em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou nada, agradeço tua presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina. Graças a Deus. Essa oração ela está também no Evangelho Eterno. Você pode recebê-lo gratuitamente aí na sua casa. É só mandar um WhatsApp para a gente no 11 99608 4846. Mas você pode baixar no TikTok, no Instagram, no Facebook, Informes Divinos, né? Tranquilo. Você pode baixar também no portal Conhecer para Transformar, tá bom? E aquele recadinho de sempre. Primeiro, procure uma oração em conjunto, pode ser lá em Perdizes com a gente todo sábado às 10 da manhã, na Rua Caetés, número 720, para orar para os outros no meio dos outros, cumprindo assim o 4º mandamento da lei de Deus, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. E aquele recadinho nosso, precisamos ficar na terra dos futuros ciclos. Então, para isso, viva os 10 mandamentos no seu dia a dia, viva em estado de oração, que é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui no próximo programa, domingo, 8h30 da manhã, programa Divinista. Fique com Deus.